Você está ouvindo Literata Cast, o seu clube de leitura na internet. O Deserto dos Tártaros, Dino Buzzati. Narrado por Doroteia Gomes. Produção Literata Cast. Apoio Bennett Cutelaria. Capítulo 25. Um poste está fincado na beira do socalco que corta longitudinalmente a planície do norte, a menos de 1 quilômetro de distância do forte. Dali até o cone rochoso do Reduto Novo, o deserto estende-se uniforme e compacto, de modo a permitir aos artilheiros prosseguirem livremente. Um poste está cravado na borda superior da depressão. Singular sinal humano, que se vê muito bem, mesmo a olho nu, do alto do Reduto Novo. A estrada dos estrangeiros chegou até ali. A grande obra está finalmente concluída, mas a que terrível preço! O tenente Simeone fizera uma previsão, dissera 6 meses. Mas 6 meses não foram suficientes para a construção. Nem 6 meses, nem 8, nem 10. A estrada já está pronta. Os comboios inimigos podem descer do setentrião a todo galope para atingir as muralhas do forte. Depois, só falta atravessar o último trecho, poucas centenas de metros num terreno plano e fácil, mas tudo isso custou caro. Foram necessários 15 anos. 15 longuíssimos anos, que, no entanto, passaram como um sonho. Olhando-se ao redor, nada parece mudado. As montanhas continuam idênticas. Nos muros do forte, vêem-se sempre as mesmas manchas. Deve haver até alguma nova, mas de tamanho insignificante. Igual é o céu, igual o deserto dos Tártaros, exceto aquele poste, enegrecido na beira do socalco, e uma faixa reta, que se vê ou não, conforme a luz, e é a famosa estrada. 15 anos para as montanhas foram menos que nada, e mesmo nos bastiões do forte não fizeram um grande estrago. Mas para os homens foram um longo caminho, embora não se saiba como tenham passado tão rápido. Os rostos são sempre os mesmos, mais ou menos. Os hábitos não mudaram, nem os turnos de guarda, nem as conversas travadas todas as noites pelos oficiais. No entanto, olhando de perto, dá para reconhecer nos rostos os sinais dos anos. E a guarnição foi ainda mais reduzida em número. Longos trechos de muralha não são mais vigiados, e tem-se acesso a eles sem nenhuma senha. Os grupos de sentinelas estão distribuídos só nos pontos essenciais. Decidiu-se até fechar o Reduto Novo e mandar para lá, a cada 10 dias, um destacamento para inspeção. Tão pouca é a importância dada agora pelo Comando Superior ao Forte Bastiani. A construção da estrada na planície do norte, de fato, não foi levada a séria pelo Estado-Maior. Alguns dizem que é uma das habituais incongruências dos comandos militares. Outros dizem que na capital deserto estão mais bem informados. Evidentemente, sabe-se que a estrada não tem nenhuma finalidade agressiva. Não há, de resto, outra explicação disponível, ainda que pouco convincente. A vida no forte tornou-se cada vez mais monótona e solitária. O tenente-coronel Niccolozzi, o major Monti, o tenente-coronel Mati aposentaram-se. A guarnição é agora comandada pelo tenente-coronel Ortiz, e todos os demais, exceto o chefe dos alfaiates, Prosdóximo, que continuou sargento,
foram promovidos. Numa belíssima manhã de setembro, Drogo, o capitão Giovanni Drogo, mais uma vez sobe a cavalo a íngreme estrada que conduz ao Forte Bastiani. Teve um mês de licença, mas após 20 dias já está de volta. A cidade agora se lhe tornou completamente estranha. Os velhos amigos tomaram seu caminho, ocupam posições importantes e o cumprimentam apressadamente como a um oficial qualquer. Até sua casa, de que Drogo, no entanto, continua a gostar, enche-lhe a alma quando ele volta para lá, de um sofrimento difícil de explicar. A casa está quase sempre vazia. O quarto de sua mãe está vazio para sempre. Os irmãos estão constantemente ausentes. Um se casou e mora numa cidade diferente. O outro continua viajando. Nas salas não há mais sinais de vida familiar. As vozes ecoam com exagero, e abrir as janelas para o sol não é suficiente. Assim, Drogo sobe mais uma vez o Vale do Forte e tem 15 anos a menos para viver. Infelizmente, ele não se sente muito mudado. O tempo passou tão veloz que a alma não conseguiu envelhecer. E mesmo que a angústia obscura das horas que passam se torne cada dia maior, Drogo persiste na ilusão de que o importante ainda está para começar. Giovanni aguarda, paciente, a sua hora que nunca chegou. Não pensa que o futuro se reduziu terrivelmente. Não é mais como antes, quando o tempo vindouro podia parecer-lhe um período imenso, uma riqueza inexaurível, que ele não corria nenhum risco em esbanjar. Entretanto, um dia, deu-se conta de que há muito tempo não ia mais cavalgar na esplanada atrás do forte. Deu-se conta, aliás, de não ter vontade nenhuma e de que nos últimos meses, quem sabe desde quando exatamente, não subia mais correndo os degraus da escada de 2 em 2. Bobagens, pensou. Fisicamente sentia-se sempre o mesmo. Tudo estava para recomeçar, não tinha dúvida. Uma prova disso teria sido ridiculamente supérflua. Não, fisicamente, Drogo não piorara. Seria ainda capaz de cavalgar e correr escadas acima. Mas não é isso que importa. O grave é que ele não tem mais vontade, que ele prefere, depois do almoço, ficar cochilando ao sol a correr de um lado ao outro pela esplanada pedregosa. É isso que importa. Apenas isso registra a passagem dos anos. Ah, se tivesse pensado nisso da primeira vez que subiu as escadas, degrau por degrau. Sentia-se um pouco cansado, é verdade, com tontura e nenhuma vontade de jogar a costumeira partida de baralho. Mesmo antes, aliás, renunciara a subir correndo as escadas devido a indisposições ocasionais. Não teve a mais remota dúvida de que aquela noite seria muito triste para ele, que naqueles degraus, exatamente naquela hora, estaria terminando sua juventude, que no dia seguinte, por nenhuma razão especial, não voltaria mais ao velho sistema, nem mesmo no outro dia, nem mais tarde, nem nunca. Agora, enquanto Drogo, meditando, cavalga sob o sol pela estrada íngreme e o animal, já um tanto cansado, marca o passo, agora uma voz o chama do outro lado do vale. "Senhor capitão?" Ouviu gritar e, virando-se, avistou na outra estrada, do lado oposto do barranco, um jovem oficial a cavalo. Não o reconheceu, mas pareceu-lhe enxergar as divisas de tenente e pensou que fosse um outro oficial do forte que voltava, como ele, de uma licença. "O que foi?" perguntou Giovanni, detendo-se após ter respondido ao cumprimento regulamentar do outro. Que motivo podia ter o tenente para chamá-lo daquele jeito, tão sem cerimônia? O outro não respondeu. "O que foi?" repetiu Drogo, com a voz mais alta, dessa vez levemente irritada. Aprumado na cela, o tenente desconhecido pôs as mãos em concha e respondeu a plenos pulmões. "Nada. Queria cumprimentá-lo." Drogo achou que a explicação era tola, quase ofensiva,
que levava a pensar numa brincadeira. Ainda meia hora a cavalo até a ponte e depois as duas estradas se juntavam. Que necessidade havia então daquela excentricidade? Quem está aí? Gritou Drogo de volta. Tenente Moro! Foi a resposta, ou melhor, foi esse o nome que o capitão pareceu ter ouvido. Tenente Moro? Perguntou a si mesmo. No forte não havia nenhum nome daquela espécie. Quem sabe um novo subalterno que vinha prestar serviço? Somente então bateu-lhe com dolorosa ressonância no íntimo a lembrança do longínquo dia em que pela primeira vez subira ao forte, do encontro com o capitão Ortiz justamente no mesmo ponto do vale, de sua ansiedade em falar com uma pessoa amiga, do embaraçante diálogo através do barranco. Exatamente como naquele dia, pensou, com a diferença de que os papéis haviam sido trocados e agora era ele, Drogo, o velho capitão, que subia pela 100ª vez ao Forte Bastiani, enquanto o novo tenente era um certo Moro, uma pessoa desconhecida. Drogo entendeu que transcorrera uma geração inteira nesse ínterim, que ele já ultrapassara o cume da vida para o lado dos velhos, onde naquele dia remoto lhe parecera que se encontrava Ortiz. E com mais de 40 anos, sem ter feito nada de bom, sem filhos, realmente só no mundo, Giovanni olhava espantado à sua volta, sentindo o próprio destino declinar. Via rochedos incrustados de touceiras, canais úmidos, longínquas cristas nuas que se amontoavam no céu, a face impassível das montanhas, e do outro lado do vale aquele tenente novo, tímido e desorientado, que se iludia, certo de não permanecer no forte senão poucos meses, e que sonhava com uma carreira brilhante, feitos gloriosos, românticos amores. Bateu com a mão no pescoço do animal, que virou a cabeça para trás, amigavelmente, mas que de certo não podia entendê-lo. Um nó apertava o coração de Drogo. Adeus, sonhos de um tempo distante. Adeus, coisas belas da vida. O sol brilhava límpido e benévolo para os homens. Um ar revigorante descia do vale. Os prados exalavam um bom perfume. Cantos de pássaros acompanhavam a música do riacho. Um dia feliz para os homens, pensou Drogo, e ficava espantado de que nada diferisse na aparência de certas maravilhosas manhãs de sua juventude. O cavalo retomou a marcha. Meia hora depois, Drogo avistou a ponte, em que se uniam as duas estradas. Pensou que dentro em breve deveria pôr-se a falar com o novo tenente e sentiu um grande pesar. Capítulo 26. Por que agora, concluída a estrada, os estrangeiros desapareceram? Porque homens, cavalos e carros haviam subido novamente a grande planície até penetrar as névoas do norte. Todo aquele trabalho para nada? Realmente, os esquadrões dos cavadores foram vistos se afastando, um por um, até se tornarem minúsculos pontinhos, visíveis apenas com a luneta, como 15 anos antes. O caminho estava aberto para os soldados, que avançasse agora o exército para assaltar o Forte Bastiani. O exército, ao contrário, não foi visto avançando. Através do deserto dos Tártaros, restava apenas a faixa da estrada, sinal particular de ordem humana no antiquíssimo abandono. O exército não desceu para o assalto. Tudo parecia deixado em suspenso, sabe-se lá agora por quantos anos. Assim, a planície permaneceu imóvel. As névoas setentrionais, paradas. Parada a vida regulamentar do forte. As sentinelas repetindo sempre os mesmos passos de um lado para o outro do caminho de ronda, igual à sopa da tropa, um dia idêntico ao outro, repetindo-se ao infinito, como um soldado que marca o passo. Entretanto, o tempo voava.
sem reparar nos homens, passava aqui e ali pelo mundo, mortificando as coisas bonitas. E ninguém conseguia escapar-lhe, nem mesmo as crianças recém-nascidas, ainda desprovidas de nome. Também o rosto de Giovanni começava a ficar coberto de rugas, os cabelos tornavam-se grisalhos, o passo menos ligeiro. O rio da vida jogara-o agora para um lado, para os sorvedouros periféricos, embora, no fundo, ele não tivesse ainda nem 50 anos. Drogo, naturalmente, não fazia mais o serviço de guarda. Tinha um gabinete próprio no comando, contíguo ao do tenente-coronel Ortiz. Quando desciam as trevas, o escasso número de homens da guarda não era mais suficiente para impedir que a noite se apoderasse do forte. Vastos setores das muralhas não eram guardados, e por lá penetravam os pensamentos da escuridão, a tristeza de estarem sozinhos. O velho forte era, de fato, como uma ilha perdida, rodeada por territórios vazios. À direita e à esquerda, as montanhas. Ao sul, o longo vale desabitado. E do outro lado, a planície dos Tártaros. Rumores estranhos como nunca ecoavam nas horas mais tardias, através dos labirintos das fortificações, e o coração das sentinelas punha-se a bater. De uma extremidade à outra das muralhas, corria ainda o grito: "Alerta! Alerta!" Mas os soldados faziam muito esforço para transmiti-lo, tamanha a distância que separava um do outro. Drogo assistiu, naquela época, às primeiras angústias do tenente Moro, como a uma fiel reprodução da própria juventude. Também Moro, de início, ficara assustado, recorrera ao major Simeone, que de certo modo substituía Mati. Fora convencido a ficar 4 meses e acabara por ficar como que amalgamado ao forte. Também Moro pusera-se a olhar com demasiada insistência a planície do norte, com sua estrada nova e inutilizada, de onde desciam as esperanças guerreiras. Drogo gostaria de ter-lhe falado, dizer-lhe para tomar cuidado, para partir enquanto era tempo. Tanto mais que Moro era um rapaz simpático e escrupuloso. Mas alguma bobagem sempre intervinha para impedir a conversa, e mesmo assim, talvez, isso tivesse sido inútil. Tombando, uma sobre a outra, as páginas cinzentas dos dias, as páginas negras das noites, aumentava em Drogo e em Ortiz, e talvez também em algum outro velho oficial, o afã de não ter mais tempo. Insensíveis aos estragos dos anos, os estrangeiros nunca se moviam, como se fossem imortais, e não lhes importasse esbanjar, por brincadeira, longas estações. O forte, por sua vez, abrigava pobres homens indefesos contra o trabalho do tempo, cujo último limite se aproximava. Datas que antigamente pareciam inverossímeis, de tão remotas, agora se aproximavam repentinamente do horizonte próximo, recordando os duros prazos da vida. Às vezes, para poder continuar, era preciso estabelecer um novo sistema, encontrar novos termos de comparação, consolar-se com aqueles que estavam pior. Até que também Ortiz precisou ser aposentado. E na planície do norte não se percebia o menor indício de vida, nem mesmo um minúsculo lume. O tenente-coronel Ortiz transmitiu as instruções ao novo comandante, Simeone. Reuniu a tropa no pátio, exceto, naturalmente, os destacamentos em serviço de guarda. Fez com dificuldade um discurso, montou em seu cavalo com a ajuda do ordenança e saiu pela porta do forte. Um tenente e 2 soldados o escoltavam. Drogo acompanhou-o até a borda da esplanada, onde se despediram. Era a manhã de um longo dia de verão. No céu passavam nuvens, cujas sombras manchavam de modo estranho a paisagem. Descendo do cavalo, o tenente-coronel Ortiz ficou apartado com Drogo, e ambos calavam, sem saber como dizer adeus. Depois, saíram palavras forçadas e banais, muito diferentes e mais pobres
que aquilo que eles tinham no coração. Para mim, agora a vida muda, disse Drogo. Gostaria de ir embora também. Quase tenho vontade de pedir baixa. Você ainda é jovem, disse Ortiz. Seria uma estupidez. Você ainda terá tempo. Tempo para quê? Tempo para a guerra. Verá, não passarão 2 anos. Assim dizia, mas no íntimo esperava que não. Na realidade, ele desejava que Drogo voltasse como ele, sem ter tido a grande sorte. Iria parecer-lhe uma injustiça. Embora tivesse grande amizade por Drogo e lhe desejasse o melhor. Mas Giovanni não disse nada. Verá, não passarão 2 anos, realmente. Insistiu Ortiz, esperando ser contrariado. Muito mais de 2 anos, disse Drogo finalmente. Passarão séculos, e não bastarão. A estrada já está abandonada, não virá mais ninguém do norte. Embora fossem essas as suas palavras, a voz do coração era outra. Absurdo, refratário aos anos, conservava-se nele, desde a época da juventude, aquele profundo pressentimento de coisas fatais, uma obscura certeza de que o bom da vida ainda estava para começar. Calaram-se novamente, percebendo que aquela conversa ia separando um do outro. Mas o que podiam dizer-se, tendo vivido juntos quase 30 anos entre os mesmos muros, com os mesmos sonhos? Suas 2 estradas, após tanta marcha, agora se dividiam. Uma daqui e outra dali, afastavam-se, rumo a lugares desconhecidos. Que sol! Disse Ortiz, e olhava com os olhos um tanto embaciados pela idade as muralhas do seu forte, que estava prestes a abandonar para sempre. Elas pareciam as mesmas, com a cor amarelada de sempre, seu perfil romanesco. Ortiz as olhava intensamente, e ninguém, afora Drogo, poderia adivinhar o quanto estava sofrendo. Está fazendo calor, realmente, respondeu Drogo, lembrando-se de Maria Vescov, daquele remoto encontro na sala de estar, enquanto pairavam melancólicos os acordes do piano. Um dia escaldante, realmente, acrescentou Ortiz, e ambos sorriram. Um instintivo sinal de entendimento, como para dizer que conheciam bem o significado daquelas palavras tolas. Agora, uma nuvem os alcançara com sua sombra. Por alguns instantes, a esplanada inteira tornou-se escura e reluziu, por contraste, o sinistro esplendor do forte, ainda imerso no sol. 2 grandes pássaros sobrevoavam o primeiro reduto. Ouviu-se ao longe, quase imperceptível, um toque de clarim. Ouviu? O clarim, disse o velho oficial. Não ouvi, respondeu Drogo, mentindo, pois sentia vagamente que assim agradava ao amigo. Talvez tenha me enganado. Estamos muito longe, realmente, admitiu Ortiz, com a voz tremendo, e depois acrescentou com dificuldade. Lembra-se da primeira vez, quando você chegou aqui e ficou assustado? Não queria ficar, você se lembra? Drogo só conseguiu dizer. Faz muito tempo. Um estranho nó apertou-lhe a garganta. Em seguida, Ortiz ainda disse algo, como que correndo atrás de seus pensamentos. Quem sabe, disse. Talvez numa guerra eu pudesse ser útil. Numa guerra. E para o resto nada, como aliás se viu. A nuvem passara. Já ultrapassava o forte. Agora se espalhava através da desolada planície dos Tártaros, cada vez mais para o norte, silenciosa. Adeus. Adeus. Retornando o sol, os 2 homens faziam sombra de novo. Os cavalos de Ortiz e da escolta, uns 20 metros adiante, batiam com os cascos nas pedras, aparentando impaciência. Capítulo 27.
Virara-se a página. Passam-se meses e anos. Os que foram companheiros de escola de Drogo estão quase cansados de trabalhar. Têm barbas aparadas e grisalhas, caminham com elegância pelas cidades. São cumprimentados respeitosamente. Seus filhos são homens feitos, alguns já são avós. Os velhos amigos de Drogo, a soleira da casa que construíram, gostam de se deter, por um instante, a fim de observar satisfeitos com a própria carreira de que maneira corre o rio da vida, e no torvelinho da multidão divertem-se em distinguir os próprios filhos, incitando-os a ser rápidos, ultrapassar os outros, chegar primeiro. Giovanni Drogo, ao contrário, ainda espera, embora a esperança enfraqueça a cada novo minuto. Agora sim, ele finalmente mudou. Tem 54 anos, a patente de major e o segundo comando da escassa guarnição do forte. Até pouco tempo atrás, não havia mudado muito. Podia-se dizê-lo ainda jovem. De tempos em tempos, ainda que com dificuldade, dava, como exercício, alguns passeios a cavalo pelo Planalto. Depois começou a emagrecer. Seu rosto cobriu-se de uma triste cor amarela. Os músculos se afrouxaram. Distúrbios hepáticos, dizia o Dr. Rovina, já então muitíssimo velho, decidido a terminar a vida lá em cima. Mas os pozinhos do Dr. Rovina não fizeram efeito. Giovanni, de manhã, acordava com uma desencorajante canseira, que o atacava na nuca. Sentando-se em seguida em seu gabinete, não via a hora que a noite chegasse para poder deixar-se cair numa poltrona ou na cama. Distúrbios hepáticos agravados por exaustão geral, dizia o médico. Mas estranha era a exaustão, com a vida que Giovanni levava. De qualquer modo, é uma coisa passageira, frequente nessa idade, dizia o Dr. Rovina. Um tanto demorada, talvez, mas sem nenhum perigo de complicações. Inseriu-se desse modo na vida de Drogo uma esperança suplementar, a esperança de sarar. De resto, não se mostrava impaciente. O deserto setentrional continuava sempre vazio. Nada fazia pressentir uma eventual invasão inimiga. Está com uma aparência melhor, diziam-lhe quase todos os dias os colegas. Mas, na verdade, Drogo não sentia a mínima melhora. Haviam desaparecido as dores de cabeça e as penosas diarreias dos primeiros tempos. Nenhuma dor específica o atormentava. As energias, no todo, tornavam-se, porém, cada vez mais fracas. Simeone, o comandante do forte, dizia-lhe: tire uma licença, vá descansar. Uma cidade à beira-mar lhe faria bem. E quando Drogo dizia que não, que já se sentia melhor, que preferia ficar, Simeone sacudia a cabeça, reprovando, como se Drogo recusasse por ingratidão um conselho precioso, correspondente em tudo ao espírito do regulamento, à eficiência da guarnição e à própria vantagem pessoal. Pois Simeone conseguia até fazer que se sentisse saudade de Mati, de tanto que fazia pesar sobre os outros sua virtuosa perfeição. Qualquer que fosse a conversa que mantivesse, suas palavras, bastante cordiais na superfície, tinham sempre um vago sabor de repreensão para todos os demais, como se ele sozinho cumprisse o dever até o fim. Ele sozinho fosse a sustentação do forte. Ele sozinho conseguisse remediar os infinitos contratempos que, de outro modo, teriam posto tudo a perder. Mesmo Mati, em seus bons tempos, fora um pouco assim, só que menos hipócrita. Mati não tinha pejo em expor a aridez de seu coração, e algumas das brutais grosserias aos soldados não chegavam de fato a incomodar. Por sorte, Drogo se tornara amigo do Dr. Rovina e obtivera sua cumplicidade para poder ficar. Uma obscura superstição dizia-lhe que, se deixasse agora o forte, por doença, nunca mais voltaria. Esse pensamento causava-lhe angústia. 20 anos antes, sim,
gostaria de ter podido partir. Meter-se na plácida e brilhante vida de guarnição, com as manobras de verão, os treinamentos de tiro, as corridas a cavalo, os teatros, a sociedade, as belas senhoras. Mas agora, o que lhe teria sobrado? Faltavam poucos anos para sua aposentadoria. A carreira estava terminada. Quando muito, podiam dar-lhe um posto em algum comando, só para que terminasse o serviço. Restavam-lhe poucos anos, a última reserva, e quem sabe, antes do fim, pudesse ocorrer o acontecimento esperado. Jogara fora os melhores anos. Agora queria, ao menos, esperar até o último momento. Rovina, para apressar a cura, aconselhou Drogo a não se cansar, a ficar na cama o dia inteiro e a mandar trazer ao quarto o serviço a ser despachado. Isso acontecia num março frio e chuvoso, acompanhado de inúmeros desmoronamentos nas montanhas. Pináculos inteiros desabavam repentinamente, espatifando-se nos abismos, e lúgubres ecos estrondavam na noite, durante horas a fio. Finalmente, com extrema dificuldade, começou a anunciar-se a boa estação. A neve sobre o desfiladeiro já derretera, mas névoas úmidas demoravam-se sobre o forte. Era necessário um sol intenso para enxotá-las. Tão definhado pelo inverno estava o ar dos vales. Porém, certa manhã, ao acordar, Drogo viu brilhar sobre o soalho de madeira uma bela réstia de sol e sentiu que chegara a primavera. Deixou-se invadir pela esperança de que, ao bom tempo, correspondesse nele uma semelhante retomada de forças. Até nas velhas vigas ressuscita na primavera um resíduo de vida. Dali emanam os inumeráveis estalos que povoam aquelas noites. Tudo parece recomeçar. Uma golfada de saúde e de alegria derrama-se sobre o mundo. Drogo pensava nisso com intensidade, invocando de cabeça escritos de ilustres autores sobre o assunto, com o objetivo de convencer-se. Levantando-se da cama, foi cambaleando até a janela. Sentiu um princípio de tontura, mas consolou-se ao pensar que sempre acontece assim quando se levanta após muitos dias de cama, ainda que se tenha sarado. De fato, a tontura passou e Drogo pôde ver o esplendor do sol. Uma alegria sem limites parecia espalhar-se pelo mundo. Drogo não podia constatá-la diretamente porque, na frente, havia um muro, mas a intuía sem dificuldade. Até as velhas paredes, a terra roxa do pátio, as banquetas de madeira desbotada, uma carreta vazia, um soldado que passava lentamente pareciam contentes. Quem sabe lá fora, além das muralhas? Ficou tentado a vestir-se, a sentar-se ao ar livre numa poltrona para tomar sol, mas um leve arrepio deu-lhe medo, aconselhando-o a voltar para a cama. Mas hoje eu me sinto melhor, realmente melhor, pensava, convencido de que não se iludia. Calmamente avançava a estupenda manhã de primavera. A réstia de sol no soalho ia se deslocando. Drogo a observava de vez em quando, sem nenhuma vontade de examinar a papelada amontoada numa mesa ao lado. Reinava, além disso, um extraordinário silêncio, ao qual não causavam danos os raros toques de clarim nem os baques da cisterna. Mesmo depois da nomeação de major, Drogo não quis absolutamente mudar de quarto, como se temesse que não lhe traria sorte. Mas já então, os soluços do reservatório haviam se tornado um hábito profundo e não lhe causavam nenhum aborrecimento. Drogo observava uma mosca parada no chão, justamente sobre a réstia de sol. Bicho estranho naquela estação. Sabe-se lá como sobreviver ao inverno. Observava andar com sobriedade quando alguém bateu à porta. Era uma batida diferente das de sempre, notou Giovanni. Não era de certo ordenança, nem o capitão Corrade, da secretaria, a qual costumava, ao contrário, pedir licença, nem qualquer outro dos visitantes habituais.
Entre, disse Drogo. Abriu-se a porta e entrou o velho chefe dos alfaiates, Prosdócimo, completamente curvo agora, com uma roupa estranha, que um dia devia ter sido um uniforme de sargento. Entrou um tanto ofegante, fez um sinal com o indicador direito, referindo-se a algo além das muralhas. Bem-vindo, bem-vindo! Exclamou em surdina, como se fosse um grande segredo. Quem vem vindo? Perguntou Drogo, espantado, por ver o chefe dos alfaiates tão inquieto. Estou frito, pensou. Esse aí começa a falar e vai em frente durante 1 hora, pelo menos. Pela estrada. Bem-vindo. Se Deus quiser, pela estrada do norte. Foram todos ao terraço para ver. Da estrada do norte? Soldados? Aos batalhões, aos batalhões! Gritava, fora de si, o velhinho, fechando os punhos. Dessa vez não há erro. E, além disso, chegou uma carta do Estado-Maior para avisar que está nos mandando reforços. A guerra! A guerra! A guerra! Gritava e não era possível entender se estava também um tanto assustado. E já são visíveis? Perguntou Drogo. São visíveis mesmo sem luneta? Levantara-se para sentar-se na cama, invadido por uma enorme agitação. Por Deus, se são visíveis! Os canhões são visíveis! Já contaram 18. E quando poderão atacar? Quanto tempo nos darão ainda? Ah, com a estrada chegam rápido. Eu digo que dentro de 2 dias estarão aqui. 2 dias no máximo. Maldita cama, disse Drogo a si mesmo. Estou aqui, entrevado pela doença. Nem lhe passou pela cabeça que Prosdócimo tivesse inventado uma história. Repentinamente, ele sentira que tudo era verdade. Dera-se conta de que até o ar, de algum modo, havia mudado, até mesmo a luz do sol. Prosdócimo, disse com ansiedade, vá chamar Luca para mim, o meu ordenança. É inútil você tocar a campainha. Deve estar lá embaixo na secretaria, esperando que lhe deem os papéis. Vá logo, por favor. Depressa, senhor major, recomendou Prosdócimo, retirando-se. Não pense mais em seus achaques. Venha o senhor também até as muralhas para ver. Saiu rapidamente, esquecendo-se de fechar a porta. Ouviu-se o som de seus passos se afastando pelo corredor. Em seguida, retornou o silêncio. Deus, faça com que eu melhore. Suplico-lhe, pelo menos por 6 ou 7 dias. Sussurrou Drogo, sem conseguir dominar a excitação. Queria levantar-se logo, a todo custo, ir imediatamente até as muralhas, mostrar-se a Simeone, fazê-lo entender que ele não faltava, que estava em seu posto de comando, que assumiria suas responsabilidades como de costume, como se não estivesse doente. Bam! Uma corrente de vento no corredor fez bater inoportunamente a porta. No vasto silêncio, o barulho ecoou forte e maligno, como resposta à prece de Drogo. E por que Luca não vinha? Quanto demoraria aquele imbecil para subir 2 lances de escada? Sem esperá-lo, Drogo saiu da cama e foi tomado por uma onda de vertigem que, lentamente, porém, se dissolveu. Agora estava diante do espelho e fitava, assustado, o próprio rosto, amarelado e gasto. É a baba que me faz ficar assim, tentou dizer Giovanni a si mesmo. E a passos incertos, ainda com o pijama, andou pelo quarto à procura da navalha. Mas por que Luca não se decidia a vir? Bam! Fez a porta novamente, agitada pela corrente. Que o diabo a carregue! Disse Drogo e foi fechá-la. Nesse instante ouviu os passos do ordenança que se aproximavam. Barbeado e vestido como manda o regulamento, mas sentindo-se dançar dentro do uniforme demasiado largo, o major Giovanni Drogo seguiu pelo corredor, que lhe pareceu mais comprido que de costume. Luca estava ao seu lado, um pouco mais atrás,
pronto a ampará-lo, pois via que o oficial a custo se mantinha de pé. As ondas de vertigem voltavam aos sobressaltos. A cada vez, Drogo precisava parar, apoiando-se à parede. Estou me agitando demais, o nervosismo de sempre, pensou. No todo, porém, sinto-me melhor. Realmente as tonturas passaram, e Drogo chegou ao terraço mais alto do forte, onde vários oficiais perscrutavam, com as lunetas, o triângulo visível de planície, deixado livre pelas montanhas. Giovanni ficou deslumbrado com o esplendor do sol pleno, a que não estava mais habituado. Respondeu confusamente aos cumprimentos dos oficiais presentes. Pareceu-lhe, mas talvez fosse uma interpretação maligna, que os subalternos o cumprimentavam com certo desembaraço, como se ele não fosse mais o seu superior imediato. O árbitro, num certo sentido de suas vidas cotidianas. Já o consideravam liquidado? Esse pensamento desagradável foi breve, voltando à preocupação maior, a ideia da guerra. A primeira coisa que Drogo viu do beiral do reduto novo foi uma fumacinha se elevando. Portanto, fora recolocada a guarda. Haviam sido tomadas medidas de exceção. O comando já se pusera em movimento, sem que ninguém tivesse interpelado a ele o segundo comandante. Não o tinham sequer avisado, aliás. Se Prosdóximo, por iniciativa própria, não tivesse ido chamá-lo, Drogo ainda estaria na cama, ignorando a ameaça. Foi tomado de uma ira violenta e amarga. Seus olhos se embaciaram. Precisou apoiar-se no parapeito do terraço e o fez, controlando-se ao máximo, para que os outros não percebessem a que estado ele se reduzira. Sentia-se horrivelmente sozinho, entre gente inimiga. Havia alguns jovens tenentes, como Moro, que lhe eram afeiçoados, mas de que lhe valia o apoio dos subalternos? Naquele ínterim, ouviu bater incontinência. A passos precipitados, avançou o tenente-coronel Simeone, com um rosto vermelho. Há meia hora que estou à sua procura por toda parte, exclamou para Drogo. Não sabia mais o que fazer. É preciso tomar providências. Achegou-se, com exuberante cordialidade, franzindo as sobrancelhas como se estivesse preocupadíssimo e ansioso por obter os conselhos de Drogo. Giovanni sentiu-se desarmado. Sua ira arrefeceu de repente, embora soubesse muito bem que Simeone o estava enganando. Simeone pensara que Drogo não se moveria. Não ligara mais para ele. Decidira por sua conta informá-lo quando tudo tivesse sido executado. Depois lhe disseram que Drogo estava andando pelo forte e correra ao encontro dele, ansioso por mostrar sua boa-fé. Tenho aqui uma mensagem do general Stazzi, disse Simeone, prevenindo qualquer pergunta de Drogo e apartando-se com ele para que os outros não pudessem ouvir. Estão chegando 2 regimentos, entende? Onde os coloco? 2 regimentos de reforço? Perguntou Drogo, espantado. Simeone entregou-lhe a mensagem. O general anunciava que, por medidas de segurança, temendo-se possíveis provocações inimigas, 2 regimentos, o 17º de infantaria, mais um 2º de formação, com um grupo de artilharia ligeira, haviam sido enviados para reforçar a guarnição do forte, que fosse restabelecido, logo que possível, o serviço de guarda de acordo com os antigos quadros, quer dizer, com força total, que fossem preparados os acantonamentos para oficiais e soldados. Uma parte, naturalmente, ficaria acampada. Enquanto isso, mandei um pelotão ao reduto novo. Fiz bem, não? Acrescentou Simeone, sem dar tempo a Drogo para responder. Já os viu? Sim, fez bem, respondeu Drogo com dificuldade. As palavras de Simeone penetravam-lhe nos ouvidos com um som isolado e irreal. As coisas ao redor oscilavam desagradavelmente. Drogo sentia-se mal. Um esgotamento atroz o invadira de repente. Toda a sua vontade estava concentrada no esforço único de manter-se de pé. Oh Deus, suplicou Drogo mentalmente. Ajude-me, um
pouco. Para disfarçar a crise, pediu que lhe dessem uma luneta. Era a famosa luneta do tenente Simeone. E pôs-se a olhar para o norte, apoiando os cotovelos no parapeito, o que o ajudava a manter-se de pé. Ah, se pelo menos os inimigos tivessem esperado um pouco. Uma semana teria sido suficiente para que ele pudesse se recobrar. Havia esperado tantos anos. Não podiam ter atrasado mais uns dias apenas. Olhou pela luneta o triângulo visível de deserto. Esperou não enxergar nada, que a estrada estivesse vazia, que não houvesse nenhum sinal de vida. Era o que Drogo desejava para si mesmo, após ter consumido a vida à espera do inimigo. Esperava não ver nada, e, ao contrário, uma faixa negra atravessava obliquamente o fundo embranquecido da planície. E essa faixa se mexia, um denso formigueiro de homens e comboios que descia na direção do forte. Diferente das míseras fileiras de soldados no tempo da demarcação da fronteira, era o exército do norte. Finalmente! E quem sabe... Nessa altura, Drogo viu a imagem pela luneta pôr-se a rodar num movimento de vórtice, tornar-se cada vez mais escura, tombar na escuridão. Sem sentidos, esmoreceu sobre o parapeito como um fantoche. Simeone amparou-o a tempo, sustentando o corpo vazio de vida. Sentiu, através do pano, a desencarnada armação dos ossos. Capítulo 28. Passaram-se um dia e uma noite. O major Giovanni Drogo jazia na cama. De vez em quando, chegava o rítmico baque da cisterna e nenhum outro ruído, embora no forte inteiro crescesse a cada minuto uma ansiosa efervescência. Isolado de tudo, Drogo estava tenso, escutando o próprio corpo, caso as forças perdidas começassem a voltar. O Dr. Rovina dissera-lhe que seria questão de dias. Mas de quantos, na realidade? Poderia, quando chegassem os inimigos, pelo menos ficar de pé, arrastar-se até a cobertura do forte? De vez em quando levantava-se da cama. Às vezes parecia-lhe sentir-se um pouco melhor. Andava sem se apoiar até a frente do espelho. Mas ali, a imagem sinistra de seu rosto, terroso e cavado, apagava as novas esperanças. Ofuscado pela tontura, voltava cambaleando para a cama. Amaldiçoava o médico que não conseguia curá-lo. A réstia de sol no chão dera uma ampla volta. Seriam pelo menos 11 horas. Vozes insólitas alçavam-se do pátio. E Drogo jazia imóvel, com os olhos no teto, quando entrou no quarto o tenente-coronel Simeone, comandante do forte. — Como vai? Perguntou com vivacidade. — Um pouco melhor? Você está muito pálido, sabe? — Eu sei, respondeu Drogo friamente. — E do norte? Já avançaram? — Mais do que isso, disse Simeone. Os artilheiros já estão no topo do socalco e agora estão se colocando. Mas você deve me desculpar se não vim. Isso aqui virou um inferno. À tarde chegam os primeiros reforços. Só agora fiquei livre por 5 minutos. Drogo disse e espantou-se ao constatar que sua voz tremia. Espero poder me levantar amanhã. Poderei ajudá-lo um pouco. Ah, não, nem pense nisso. Pense em sarar agora. E não acredite que eu tenha esquecido. Aliás, tenho uma boa notícia. Hoje virá uma magnífica carruagem para apanhá-lo. Guerra ou não guerra, os amigos antes de tudo, ousou dizer. Uma carruagem para apanhar-me? Por que para apanhar-me? Mas, claro, para vir apanhá-lo. Não vai querer continuar sempre aqui neste quarto. Na cidade vai se cuidar melhor. Dentro de um mês estará novamente de pé. E não se preocupe com as coisas daqui. Agora já está tudo preparado. Uma terrível ira invadiu o peito de Drogo. Ele, que jogara fora
as melhores coisas da vida para esperar os inimigos, que há mais de 30 anos se alimentara daquela única fé, era enxotado, justo agora que finalmente a guerra chegava? Devia ter me consultado, pelo menos. Respondeu com a voz trêmula de raiva. Não saio daqui. Quero ficar. Estou menos doente do que você imagina. Amanhã eu me levanto. Não se agite, por favor. Não faremos nada disso. Se ficar agitado, será muito pior, disse Simeone com um sorriso forçado. Eu achava que seria muito melhor. Rovina também recomendou. Rovina o quê? Foi Rovina quem lhe disse para mandar vir a carruagem? Não. Não se falou sobre isso com Rovina, mas ele disse que lhe faria bem mudar de ares. Drogo então pensou em falar a Simeone como a um verdadeiro amigo, em abrir seu coração, como teria feito com Ortiz. Até Simeone, no fundo, era um homem. Escute, Simeone. Tentou, mudando de tom. Você sabe que aqui no forte todos ficamos na esperança de... É difícil dizer, mas até você sabe muito bem. Não conseguia explicar-se. Como fazer entender certas coisas a um homem daqueles? Se não fosse por essa possibilidade... Não entendo, disse Simeone com evidente irritação. Drogo estava se tornando também patético? Pensou. A doença o enfraquecera tanto assim? Mas claro que deve entender, insistiu Giovanni. Há mais de 30 anos estou aqui, à espera. Deixei passar muitas oportunidades. 30 anos são alguma coisa. Tudo para esperar os inimigos. Não pode querer agora que eu parta. Não pode querer. Tenho o direito de permanecer aqui. Acho... Bem, replicou Simeone irritado. Acreditava estar lhe prestando um favor, e você me responde desse jeito. Não valia a pena mesmo. Enviei 2 mensageiros para isso. Atrasei a marcha de uma bateria para deixar passar a carruagem. Mas não estou reclamando de você, disse Drogo. Antes fico-lhe reconhecido. Você o fez por bem, eu entendo. Ah, que sofrimento, pensava, ter que aguentar aquele infame. Depois a carruagem pode ficar aqui. Agora não estou nem em condições de fazer semelhante viagem, acrescentou incautamente. Há pouco você dizia que se levantaria amanhã. Agora diz não poder nem mesmo subir na carruagem. Desculpe-me, mas nem você sabe o que quer. Drogo tentou consertar. Ah, não, é bem diferente. Uma coisa é fazer uma viagem dessas, e outra é ir até o caminho de ronda. Posso até levar um banquinho e me sentar se me sentir fraco. Pensara em dizer uma cadeira, mas a coisa podia parecer ridícula. De lá posso controlar o serviço, posso pelo menos ver. Fique então, disse Simeone como para concluir. Mas não sei onde colocarei os oficiais que chegam para dormir. Não posso colocá-los nos corredores, não posso colocá-los no porão. Neste quarto podiam caber 3 camas. Drogo fitou enregelado. Então, Simeone chegava a tanto. Queria despachá-lo para ter um quarto livre. Unicamente por isso. Coisa diferente de cuidado e amizade. Devia tê-lo compreendido desde o começo, pensou Drogo. Só isso se podia esperar de um canalha daqueles. Uma vez que Drogo se calava, Simeone, encorajado, insistiu. Aqui cabem muito bem 3 camas. 2 ao longo daquela parede e a terceira naquele canto. Está vendo? Drogo, se você me der ouvidos, especificou sem o mínimo respeito humano. Se você me der ouvidos, facilita o meu trabalho. Ao passo que se ficar aqui, desculpe, sabe se lhe digo, não sei o que você pode fazer de útil nas condições em que está. Bem, interrompeu o Giovanni.
Entendi. Agora chega. Peço-lhe. Estou com dor de cabeça. Desculpe-me, disse o outro. Desculpe-me se insisto, mas quero resolver logo este assunto. Além disso, a carruagem já está a caminho. Rovina é favorável à partida, um quarto ficaria livre, você sara mais depressa, e no fundo eu também. Se o mantiver aqui doente, assumo uma grande responsabilidade, se por acaso acontecer uma desgraça. Você me obriga a assumir uma grande responsabilidade. Digo-lhe com sinceridade. Escute, respondeu Drogo, mas sabia o quanto era absurdo lutar. Entretanto, fitava a réstia de sol que subia pela parede de madeira, alongando-se obliquamente. Desculpe-me se lhe digo que não, que prefiro ficar. Você não terá nenhuma molação, garanto-lhe. Se quiser, faço-lhe uma declaração por escrito. Vá, Simeone. Deixe-me em paz. Talvez me reste pouco tempo de vida. Deixe-me ficar aqui. Há mais de 30 anos que durmo neste quarto. O outro calou-se por um instante. Fitou com desprezo o colega doente, deu um sorriso perverso, depois perguntou, com a voz alterada. E se eu lhe pedisse como superior? Se fosse uma ordem, o que você poderia dizer? E aqui fez uma pausa, saboreando a impressão causada. Desta vez, caro Drogo, não está demonstrando o seu habitual espírito militar. Desagrada-me precisar dizê-lo, mas no final das contas, você vai embora, com certeza. Sabe-se lá quantos não trocariam de lugar com você. Admito até que lhe desagrade, mas não se pode ter tudo nesta vida. É preciso ser razoável. Agora, mando-lhe o seu ordenança para que arrume suas coisas. Às 2, a carruagem deverá estar aqui. A gente se vê mais tarde, então. Assim disse e saiu depressa, deliberadamente para não dar tempo a Drogo para novas objeções. Fechou a porta precipitadamente. Afastou-se pelo corredor a passos rápidos de pessoa satisfeita consigo mesma, que domina perfeitamente a situação. Sobrou um pesado silêncio. Ploc! Fez através do muro a água da cisterna. Depois só se ouviu no quarto o ofegar de Drogo, parecido com soluços. E lá fora, o dia estava em seu maior esplendor. Até as pedras começavam a se aquecer. Distante e igual ouvia-se o som da água nos paredões escarpados. Os inimigos se amontoavam embaixo do último socalco diante do forte. Pela estrada da planície desciam ainda tropas e carros. Nos bastiões do forte tudo está pronto. As munições em regra, os soldados bem dispostos, as armas passadas em revista. Todos os olhares estão voltados para o norte. Ainda que não se enxergue nada por causa das montanhas fronteiriças. Somente do Reduto Novo pode-se avistar tudo aquilo. Assim como nos dias longínquos, quando vieram os estrangeiros para demarcar as fronteiras, há uma suspensão de ânimos, entre alternados sopros de medo e de alegria. Por isso, ninguém tem tempo para se lembrar de Drogo, que está se vestindo, ajudado por Luca, e prepara-se para ir embora. Capítulo 29. Era realmente uma magnífica carruagem, exagerada até, para aquelas estradas toscas. Podia parecer a de um rico senhor, se não houvesse nas portinholas o emblema do regimento. Na boleia estavam 2 soldados, o cocheiro e o ordenança de Drogo. Ninguém, em meio ao alvoroço do forte, onde já chegavam os primeiros escalões de reforços, prestou muita atenção num oficial magro, de rosto descarnado e amarelo, que descia lentamente as escadas, dirigindo-se ao saguão de entrada e saía para onde estava parada a carruagem. Na esplanada, inundada de sol, via-se avançar, naquele momento, uma longa fileira de soldados, de cavalos e de jumentos, provenientes do vale. Embora cansados pela marcha forçada, os militares aceleravam o passo à medida que se aproximavam do forte, e os músicos à frente
foram vistos tirando os forros de pano cinza dos instrumentos, como se preparassem para tocar. Alguns, entretanto, cumprimentavam Drogo, mas poucos, e não mais como antes. Todos sabiam, parecia, que ele estava indo embora, e que agora já não representava mais nada na hierarquia do forte. O tenente Moro e alguns outros vieram desejar-lhe boa viagem. Foi, porém, uma despedida curtíssima, com aquela afeição genérica que é própria dos jovens para com as velhas gerações. Um disse a Drogo que o senhor comandante Simeone lhe pedia para esperar. Naquele momento estava ocupadíssimo. O senhor Major Drogo tivesse a bondade de aguardar alguns minutos. O senhor comandante viria sem falta. Logo que subiu a carruagem, Drogo, ao contrário, deu ordem para partir imediatamente. Mandara baixar a capota para respirar melhor, envolver as pernas com 2 ou 3 cobertas escuras, sob as quais se destacava o brilho do sabre. Andando aos solavancos sobre os calhaus, a carruagem distanciou-se, pela esplanada pedregosa, conduzindo Drogo ao termo final de seu caminho. Virado de lado no assento, com a cabeça balançando a cada salto das rodas, Drogo fitava os muros amarelos do forte, que se tornavam cada vez mais baixos. Lá em cima, decorrera sua existência segregada do mundo. À espera do inimigo, ele se atormentara por mais de 30 anos. E agora, que os estrangeiros chegavam, mandavam-no embora. Mas seus companheiros, os outros que lá na cidade haviam levado uma vida fácil e alegre, eles agora chegando ao desfiladeiro, com sorrisos superiores de desdém, para colher os lauréis da glória. Os olhos de Drogo fitavam, intensos como nunca, as paredes amareladas do forte, os perfis das casamatas e dos paióis. Lentas lágrimas amargas rolavam por sua pele enrugada. Tudo terminava miseravelmente e não restava nada a dizer. Nada, realmente nada ficava disponível para Drogo. Ele estava só no mundo, doente, e o haviam enxotado como um leproso. Malditos, malditos, dizia. Mas depois preferiu abandonar-se, não pensar em mais nada. De qualquer modo, um insuportável transbordamento de raiva enchia-lhe o peito. O sol já caminhava para o poente. Faltava, no entanto, muita estrada a percorrer. Os 2 soldados na boleia tagarelavam tranquilamente, indiferentes à partida. Eles haviam aceitado a vida como ela era, sem se angustiar com pensamentos absurdos. A carruagem, de excelente construção, uma verdadeira carruagem de doente, oscilava a cada buraco do terreno como uma delicada balança. E o forte, no conjunto do panorama, tornava-se cada vez menor e achatado, se bem que suas muralhas brilhassem estranhamente naquela tarde de primavera. A última vez, provavelmente, pensou Drogo, quando a carruagem atingiu a borda da esplanada, lá onde a estrada começava a mergulhar no vale. Adeus, forte, disse a si mesmo. Mas Drogo estava entontecido e não teve sequer a coragem de mandar parar os cavalos para olhar mais uma vez o velho casarão, que só agora, após séculos, estava prestes a começar uma vida justa. Por um instante ainda, ficou nos olhos de Drogo a imagem das muralhas amareladas, dos bastiões oblíquos, dos misteriosos redutos, dos penhascos laterais, negros por causa do degelo. Pareceu a Giovanni, mas foi por 1.000.000º de segundo, que as muralhas se alongavam repentinamente para o céu, rebrilhando de luz. Depois, toda a visão foi cortada brutalmente pelas rochas relvosas entre as quais se aprofundava a estrada. Chegou por volta das 5 a uma pequena estalagem, lá onde a estrada corria sobre o flanco da garganta. No alto, como uma miragem, elevavam-se caóticas cristas de vegetação e de terra roxa, morros desolados onde talvez o homem nunca tivesse estado. No fundo, corria o rio. A carruagem parou no pequeno pátio diante da estalagem, justamente quando passava um batalhão de mosqueteiros. Drogo viu passarem ao seu redor
Rostos juvenis, vermelhos de suor e de cansaço, olhos que o fitavam, admirados. Apenas os oficiais o cumprimentaram. Ouviu uma voz, dentre os que haviam se afastado. Vai bem instalado, velhinho. Ninguém riu, porém. Enquanto eles iam à batalha, ele descia a insignificante planície. Que oficial ridículo, pensavam provavelmente os soldados, a menos que não tivessem lido em seu rosto que ele também ia para a morte. Não conseguia livrar-se daquela vaga tontura, semelhante à névoa. Talvez tivesse sido o balanço da carruagem, talvez a doença, talvez simplesmente a dor de ver terminar miseravelmente a vida. Nada mais lhe interessava, absolutamente. A ideia de retornar à sua cidade, de perambular a passos arrastados pela velha casa deserta, ou de jazer numa cama durante longos meses de tédio e solidão dava-lhe medo. Não tinha nenhuma pressa de chegar. Decidiu passar a noite na estalagem. Esperou que o batalhão acabasse de passar, que a poeira levantada pelos soldados recaísse sobre seus passos, que o estrondo de seus carros fosse coberto pela voz do rio. Depois desceu devagar da carruagem, apoiando-se nos ombros de Luca. À soleira estava sentada uma mulher, ocupada em tricotar uma meia, e a seus pés dormia, num rústico berço, uma criança. Drogo fitou, espantado, aquele sono maravilhoso, tão diferente do dos homens grandes, tão delicado e profundo. Não haviam nascido ainda naquele ser os sonhos turvos. A pequena alma vagava despreocupada, sem desejos ou remorsos, por um ar puro e calmo. Drogo permaneceu parado, admirando a criança adormecida, e uma aguda tristeza penetrava em seu coração. Tentou imaginar a si mesmo mergulhado no sono. Um Drogo estranho, que ele nunca pudera conhecer. Imaginou o aspecto do próprio corpo, bestialmente adormecido, sacudido por arquejos obscuros, com a respiração pesada, a boca entreaberta e caída. Entretanto, também ele, um dia, dormira como aquela criança. Também ele fora gracioso e inocente. E quem sabe, um velho oficial doente parara para vê-lo, com amarga estupefação. Pobre Drogo, disse a si mesmo, e compreendia como isso era frágil. Mas no fim, ele estava só no mundo, e além dele mesmo, ninguém mais o amava. Capítulo 30. Encontrou-se sentado numa larga poltrona, num quarto de dormir. E era uma tarde magnífica, que deixava entrar pela janela o ar perfumado. Drogo olhava mudo para o céu, que se tornava cada vez mais azul. As sombras violetas do vale, as cristas ainda imersas no sol. O forte estava distante. Não se avistavam mais sequer as suas montanhas. Devia ser uma tarde de felicidade, mesmo para os homens de uma sorte mediana. Giovanni pensou na cidade ao crepúsculo. Os doces anseios da nova estação. Jovens casais nas alamedas ao longo do rio. Os acordes de piano pelas janelas iluminadas. O apito de um trem ao longe. Imaginou os fogos do acampamento inimigo em meio à planície do norte. As lanternas do forte que balançavam ao vento, a noite insone e maravilhosa antes da batalha. Todos, de um modo ou de outro, tinham algum motivo, ainda que mínimo, para esperar. Todos, menos ele. Embaixo, na sala, um homem, depois dois juntos, puseram-se a cantar uma espécie de canção popular de amor. No alto do céu, lá onde o azul era profundo, brilharam 3 ou 4 estrelas. Drogo estava sozinho no quarto. O ordenança descera para tomar um trago. Nos cantos e embaixo dos móveis acumulavam-se sombras suspeitas. Giovanni, por um instante, pareceu não resistir. Ninguém, afinal, o via. Ninguém saberia que estava vivo. O Major Drogo,
Por um instante, sentiu que o duro fardo de seu íntimo estava para romper em pranto. Foi aí então que dos fundos recessos saiu, límpido e tremulante, um novo pensamento: a morte. Pareceu-lhe que a fuga do tempo havia parado, como se o encanto tivesse se rompido. O vórtice tornara-se cada vez mais intenso nos últimos tempos. Em seguida, repentinamente, mais nada. O mundo pairava estagnado numa apatia horizontal e os relógios andavam inutilmente. A estrada de Drogo estava terminada. Lá está ele agora, sobre a solitária orla de um mar cinzento e uniforme. E ao redor, nenhuma casa, nenhuma árvore, nenhum homem. Tudo assim, desde tempos imemoriais. Dos extremos confins ele sentia avançar para cima de si uma sombra progressiva e concêntrica. Seria talvez questão de horas, talvez de semanas ou de meses, mas até os meses e as semanas são pouca coisa quando nos separam da morte. A vida, então, virara uma espécie de brincadeira. Por uma orgulhosa aposta, tudo fora perdido. Lá fora, o céu se tornara de um azul intenso. Ao ocidente, havia ainda uma réstia de luz sobre os perfis violeta das montanhas. E no quarto, penetrava a escuridão. Enxergava-se apenas o vulto ameaçador dos móveis, a brancura da cama, o brilhante sabre de Drogo. Dali, dava-se conta, ele não mais se moveria. Envolto assim pelas trevas, enquanto lá embaixo prosseguiam as doces canções entre os arpejos de um violão, Giovanni Drogo sentiu então nascer dentro de si uma extrema esperança. Ele, sozinho no mundo e doente, enxotado do forte como peso importuno. Ele, que ficara atrás de todos. Ele, tímido e fraco, ousava imaginar que nem tudo estava acabado. Pois quem sabe tinha realmente chegado a sua grande oportunidade, a definitiva batalha que podia resgatar a vida inteira. Avançava, de fato, contra Giovanni Drogo o último inimigo. Não homens iguais a ele, atormentados como ele por desejos e dores, mas um ser onipotente e maligno. Não precisava combater no alto das muralhas, entre estrondos e gritos exaltados, sob um céu azul de primavera. Nada de amigos ao lado, cuja visão reanima o coração. Nada do acre cheiro de pólvora e tiros de fuzil, nem promessas de glória. Tudo acontecerá no quarto de uma estalagem desconhecida, à luz de um candeeiro, na mais despojada solidão. Não haverá combate do qual voltar coroado de flores, numa manhã de sol, entre os sorrisos de jovens mulheres. Não haverá ninguém para olhar, ninguém para elogiá-lo. Ah, é uma batalha, bem mais dura que aquela que ele outrora esperava. Até velhos homens de guerra prefeririam não experimentá-la. Porque pode ser belo morrer ao ar livre, no furor da refrega, com o próprio corpo jovem e são, entre triunfais ecos de clarim. Mais triste é certamente morrer de ferimentos após longas penas num quarto de hospital. Mais melancólico ainda, finar na cama de casa, em meio a lamentos afetuosos, luzes mortiças e vidros de remédio. Mas nada é mais difícil do que morrer num lugar estranho e desconhecido, no leito comum de uma estalagem, velho e desfigurado, sem deixar ninguém no mundo. Coragem, Drogo. Esta é a última cartada. Vá ao encontro da morte como um soldado, e que a sua existência errada pelo menos termine bem. Vingado finalmente da sorte, ninguém cantará seus louvores. Ninguém o chamará de herói ou de qualquer coisa semelhante. Mas justamente por isso, vale a pena. Ultrapasse com pés firmes o limite da sombra, aprumado como num desfile, e sorria, se conseguir. No fim, sua consciência não está demasiado pesada, e Deus saberá perdoar. Isso Giovanni dizia a si mesmo, uma espécie de prece, sentindo apertar à sua volta o círculo conclusivo da vida.
e do amargo poço das coisas passadas, dos desejos rotos, das desfeitas sofridas, subia uma força que ele nunca teria ousado esperar. Com inexprimível alegria, Giovanni Drogo percebeu, de repente, estar absolutamente tranquilo, ansioso quase por recomeçar a provação. Ah, não se podia querer tudo na vida? É assim então, Simeone? Agora Drogo vai lhe mostrar. Coragem, Drogo. E ele experimentou fazer força, manter-se firme, brincar com o pensamento terrível. Pôs nisso todo o seu ânimo, num ímpeto desesperado, como se sozinho partisse de assalto contra um exército inteiro. E subitamente, os antigos terrores caíram por terra. Os pesadelos afrouxaram-se. A morte perdeu seu vulto enregelante, transformando-se em coisa simples e de acordo com a natureza. O major Giovanni Drogo, consumido pela doença e pelos anos, pobre homem, forçou o imenso portal negro e deu-se conta de que os batentes caíam, abrindo-se espaço para a luz. Parca pareceu-lhe então aquela trabalheira nos bastiões do forte, aquele perscrutar a desolada planície do norte, os seus sacrifícios pela carreira, os longos anos de espera. Não sentia necessidade nem mesmo de invejar Angustina. Sim, Angustina morrera no topo de uma montanha, no cerne da tempestade, conforme ele quis, realmente, com muita elegância. Mas muito mais ambicioso era afinar-se como um bravo nas condições de Drogo, carcomido pelo mal, exilado entre gente desconhecida. Só lhe desagradava precisar partir dali com aquele mísero corpo, os ossos salientes, a pele embranquecida e flácida. Angustina morreu intacto, pensava Giovanni. Sua imagem, apesar dos anos, se mantivera a de um jovem alto e delicado, de rosto nobre e agradável às mulheres. Esse, o seu privilégio. Mas quem sabe se, ultrapassando o negro umbral, também ele, Drogo, não poderia voltar a ser como antes. Não bonito, pois bonito nunca fora, mas viçoso de juventude. Que alegria! Dizia a si mesmo ao pensar nisso, como uma criança, uma vez que se sentia estranhamente livre e feliz. Mas depois veio-lhe à mente: e se tudo fosse um engano? E se sua coragem não passasse de embriaguez? Se isso se devesse apenas ao maravilhoso crepúsculo, ao ar perfumado, à pausa das dores físicas, às canções ao piano lá embaixo? E se dentro de alguns minutos, dentro de uma hora, ele precisasse voltar a ser o Drogo de antes, fraco e vencido? Não, nem pense nisso, Drogo. Agora chega de atormentar-se. O que importa já está feito. Mesmo se o assaltarem as dores, mesmo se não houver mais as músicas para consolá-lo e, ao contrário, dessa belíssima noite vierem névoas fétidas, tudo será o mesmo. O que importa já foi feito. Não podem mais enganá-lo. O quarto está repleto de escuridão. Somente com muito custo pode-se enxergar a brancura da cama. Todo o resto é negro. Daqui a pouco deverá surgir a lua. Terá tempo, Drogo, de vê-la ou terá que partir antes? A porta do quarto palpita com um leve estalo. Quem sabe é um sopro de vento, um simples redemoinho de ar dessas inquietas noites de primavera. Quem sabe, ao contrário, tenha sido ela a entrar, com passo silencioso, e agora esteja se aproximando da poltrona de Drogo. Fazendo força, Giovanni endireita um pouco o peito. Ajeita com a mão o colete do uniforme. Olha ainda pela janela. Um brevíssimo olhar para a sua última porção de estrelas. Em seguida, no escuro, embora ninguém o veja, sorri.
Você acabou de ouvir mais um episódio do Literata Cast. Apoio Bene Cutelaria.